Fala, galera. Corinthians e Cascavel ficam no empate em amistoso da intertemporada. Partida terminou empatada por 1-1. E Corinthians tem interesse em Wesley do Al-Nassr e aguarda fim do transfer ban para avançar. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Por gentileza, a classificação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians teve melhor campanha na Libertadores, né? Classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores. E no Brasileiro, o Corinthians está na primeira página. 24 pontos, 18 jogos. É o 10º colocado. Está ali junto com o Atlético Mineiro, que tem 24. Um ponto a menos para o São Paulo, que é o 8º. Coritiba é o 7º, Bahia é o 6º. Bragantino é o 5º com 29. Atlético Paranaense, 30. O Corinthians está a 6 pontos do Atlético Paranaense. O Fluminense tem 31, Flamengo e Palmeiras pontuando lá na frente. O Palmeiras com um jogo a mais do que o Flamengo. O Palmeiras tem 41, o Flamengo tem 34. A pergunta que eu faço a vocês, antes de entrarmos em Memphis Depay, situação de Yuri e mercado da bola. Antes da parada da Copa, como foi, Paulo Jamelli, este Corinthians do Fernando Diniz? Chegou com muita desconfiança. Corinthians quase fez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, esteve entre os melhores. Está classificado na Libertadores bem, classificado na Copa do Brasil, vai decidir em casa contra o Inter, e no Brasileiro se afastou ali da zona de rebaixamento. Como foi esse Corinthians na chegada do Diniz? Se surpreendeu também? Eu acho que foi bom, porque tira o Corinthians de uma zona de rebaixamento, que estava naquele bolo todo, né? Com o Inter, com o Grêmio, com o Santos, com o Vasco. Você olha já na tabela, está na primeira página, então já é bom. Tem condição de jogar a Libertadores, tem condição de jogar a Copa do Brasil, tá legal. Agora, tem problema, né? Tem muito problema o time do Corinthians. Eu acho que principalmente... Quais? Eu acho que principalmente nesse negócio ter um jogo mais na frente, mais sólido. Né? Se não joga o Memphis e não joga o Yuri Alberto, você fica meio órfão ali. A gente está falando aqui do Guinegão jogar e tal. Cara, mas tem que ter mais, né? Não pode contratar por causa do transfer ban, tudo mais. Tem que resolver isso, né? É o Corinthians, eu acho que vai ficar curto. Eu acho que vai ficar curto pro segundo semestre quando voltar, jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil, jogando Campeonato Brasileiro, uma hora... O negócio a corda vai estourar. E não tem nem a certeza da manutenção de Memphis Depay e de Yuri Alberto, que seria uma tragédia para o Corinthians no segundo semestre. Alguém está um pouco mais otimista que o Jamelli? O Jamelli vê com bons olhos o que foi feito até aqui, mas ele fala que o cobertor está curto para a sequência da temporada. O Garrafa, o Jamelli está mais realista, não é nem otimista nem pessimista, porque a realidade do Corinthians é uma realidade difícil, né? Claro que o otimismo do torcedor ele tem que acontecer, tem que existir para poder ajudar naquele apoio, né, aquele pensamento positivo. Mas se você analisar realmente a situação do Corinthians financeira e técnica, é uma situação complicada no aspecto ofensivo, porque o Memphis Depay ainda é uma incógnita. Ninguém sabe se ele fica ou se ele vai embora. É claro que tem toda essa situação financeira, mas é claro também que se ele joga, o nível melhora em relação ao time sem ele. Não tem como a gente discordar disso. É uma realidade. E o Yuri Alberto, que é o titular absoluto, artilheiro do time, mas mesmo assim vive momentos de irregularidade muitas vezes. Ele oscila demais. Ele passa às vezes 5, 6, 7, 8 jogos sem marcar gol. Alex, e o Corinthians não tem solução para isso. Alex, o Corinthians com esse time é meio de tabela. É meio de tabela, já demonstrou. Já demonstrou, Paulo, e Copas? Já demonstrou, até porque se não ganhasse o último jogo contra o Grêmio, ia ficar lá embaixo. Mas ganhou, aí Paulo. A pressão... Calma. A pressão ia aumentar. Então fizeram de tudo para ganhar aquele jogo e sem Memphis. Sem Memphis. É o Memphis muito mal desde o início do ano. Sim, esse ano desde o início do ano. Então o Diniz começou a montar o seu projeto sem Memphis. Sem Memphis. Agora, como o Jamelli mencionou, precisa de reforço? Precisa. Ah, não pode contratar? Não pode. Então o que vamos fazer? Né? Vai ter que jogar com o que tem e manter o que tem ali. Agora, não pode tomar decisões erradas. E nós ficamos aqui, acho que uns 15 minutos falando de Pedro, Raul, Guinegão. As decisões, elas têm que ser imediatas. Né? Então não pode deixar para amanhã. Então o elenco hoje que o Corinthians tem é muito curto. É muito curto para aquilo que o Corinthians almeja em termos de Libertadores, Copa do Brasil. Nas Copas pode ir até bem, mas muito cuidado. Muito cuidado. Agora é Remo, depois Bahia e Atlético Paranaense. E aí, em uma semana, 3 jogos que o Corinthians precisa somar pontos. Ô, Miller, 3 jogos importantíssimos. Essa bancada começa a deixar o corintiano preocupado. Eu achei que o Paulo Sérgio, né? Porque o Alex a gente às vezes sabe, né? Às vezes ele dá aquela cutucada. Ele dá aquela cutucada no Paulo Sérgio. Eu só falei o que está acontecendo, não falei nada. Né? Não, você não. Já começa a ver aquele cenário um pouco mais complicado. Achei que o Paulo ia tentar levantar o moral, porque até aqui foi bom. Tem problemas.
Você está ainda nessa linha da bancada, o torcedor corintiano tem que ficar preocupado, ou Copas, o Corinthians já demonstrou que tem força, mesmo com os problemas, pela camisa, pelo peso, de brigar por algo maior, Miller? Ô, Rafa, você tem que ver o seguinte, a campanha do Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi campanha de rebaixado. Rapaz, No primeiro turno. Está em 10º, né? Mas foi uma campanha ruim. Foi. 6 vitórias até agora, quer dizer, tem que melhorar para o segundo turno. Não tem dinheiro para contratar. Se não contratou até agora, vai contratar daqui uma semana, daqui um mês? Transferban, Se não tem pode. dinheiro. Exatamente. Então acho que o torcedor corintiano está preocupado com isso. O Corinthians está em 3 campeonatos, né? As 2 Copas e o Campeonato Brasileiro, que é Flamengo e Palmeiras, nós sabemos. E as Copas com adversários difíceis, hein? Se a gente pegar a Copa do Brasil, é o Internacional e o Rosário Central da Argentina não é um adversário tranquilo também. Então, a gente vai chegar nesse chaveamento. Eu acho que a diretoria tem que se esforçar para não perder jogador. Exatamente. Não perder jogador. Além disso. Os principais. E se não perder, pelo menos você está com o time titular, com o time chegou. Mas aí entra o dilema, Miller, pessoal. O Corinthians precisa vender. Mas se não perder, por exemplo, vamos supor que fiquem Yuri, que não chega a proposta da Itália, da Inglaterra. A Janice vai atualizar já essas informações. E o Memphis também. Eu considero o Corinthians com total capacidade de brigar na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas Jamel, com um ataque titular ali, que os caras fazem a diferença. Eu vou Jamel. passar, por isso que eu falo, Garrafa, que você acaba se expondo num jogo desse. Você faz um jogo amistoso desse, Jamel, você acaba se expondo. Aí o elenco já não é tão bom, você vai jogar num campo ruim, e aí você já tem que pensar numa competições de alto nível com esse tipo de jogo, que é onde vai vir as críticas. E esse time, ele tem problemas com críticas. Tem problemas com críticas. Você sabe muito bem, né, Jamel? O Jamel pode falar também sobre isso. Não, e outra coisa, né? Eu acho que o Corinthians é bom os 11. Se perde um, já complica, né? E a gente tá falando do Memphis aqui, primeiro, se vai renovar ou não. E segundo, que Memphis que vai voltar? O cara tá 3 meses sem jogar. Enigmático. Lesão. Mandou mais uma postagem hoje enigmática, com o bonequinho Vamos dele. atualizar, tal. cara. Ele foi jogar a Copa do Mundo e jogou 15 minutos. Não jogou na Holanda. A Holanda foi eliminada na primeira fase, ele não jogou. Quanto tempo que ele tá? Vocês sabem bem isso aí, que seleção brasileira, né, é igual. Você vai pra seleção, você treina um pouquinho porque você pensa em jogar. Daí você não joga. Daí passa. Daí você já tá concentrado lá 40 dias, sem jogar, comendo, bebendo e não treina, e não joga. Hein? Como que ele vai voltar, cara? Eu sei, vamos acionar a Janice de Castro, só que é o seguinte, eu entendo tudo que disse a bancada, mas parece que a bancada, para minha surpresa, está esquecendo o peso dessa camisa. Quem imaginava o Corinthians o ano passado campeão da Copa do Brasil? É claro, se já tem um time, como disse o Jameli, de repente, nas Copas aí, até na Copa do Brasil, acho que o Corinthians pode caminhar. Eu não vejo esse assunto tão nebuloso como estão falando aqui. Opa, eu fui na sua linha de raciocínio. Muito obrigado, Silvestre. O time titular do Corinthians, com Yuri e Memphis no ataque, briga pra mim na Copa do Brasil e na Libertadores. Por conta da Nós não sabemos se vai ter o da Memphis. torcida e porque o time, o 11, é bom. Vamos atualizar a situação do Memphis Depay? A Janice já está aqui comigo, né? Já está com a gente aqui. O Jameli foi muito claro, a participação do Memphis na Copa foi muito longe daquilo que se esperava. Janice de Castro, corintiano, quer saber em casa. Memphis Depay, volta quando? Ele volta, não volta, chegou um acordo, tem proposta. Janice, atualize pra gente Memphis Depay, por gentileza. Garrafa, é uma novela que parece não ter fim, né? Será que o Memphis vai renovar ou não? O contrato dele com o Corinthians vence agora, no dia 31 de julho. Uma proposta formal já foi enviada, né? O Corinthians já enviou uma proposta formal de renovação. Os valores são mantidos em sigilo e o salário vai ser reduzido. Por enquanto, o Memphis ainda não teria se posicionado sobre a oferta. De férias, após defender a Holanda na Copa do Mundo, o jogador ainda não tem uma data de reapresentação no Corinthians. Hoje, antes do amistoso contra o Cascavel, o executivo de futebol, Marcelo Paz, disse isso, que até agora nada de novidade e nenhum avanço nessa renovação de contrato. Não tem mesmo o que falar, porque não tem nada de novidade. E o Fernando Diniz, ele também foi questionado na coletiva de imprensa. Ele disse que a negociação está em curso e que aguarda, sim, pelo retorno do jogador. Espera muito poder contar com o Memphis. O jogador, o camisa 10, ele tem feito no Instagram alguns posts enigmáticos. Essa semana ele até escreveu, viu?
Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção. E é por isso que eu sigo aqui. Ele também tem postado vídeos treinando, mostrando que está tentando manter a forma nas férias, né? Resta saber se ele vai voltar a treinar no Corinthians e quando ele vai voltar a treinar no Corinthians, né? É a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 40 milhões de reais, né? O preço mais ou menos da dívida do Corinthians com o Memphis, Garrafa. Janice, você volta já, obrigado pelas informações. Tá aí, o Memphis não há definição de quando volta, não há informação exata se renova ou não. A pergunta é para a bancada. Posso acrescentar uma coisinha? Pode, antes? Alexandre Silvestre, claro. Pintou uma mini bomba aí no final dessa semana de que um clube mexicano, informação dada pela imprensa mexicana. Segura. A novela pode virar mexicana, então. A novela pode virar mexicana, informação que o Silvestre trouxe na sexta-feira. A pergunta é objetiva para vocês. Quem aqui entende, né, com esse cenário todo, que seria bom para o Corinthians o Memphis ficar no Corinthians? Seria bom para o Corinthians, no aspecto geral. Quem entende que é bom já pode se manifestar, não vou nem chamar. Claro que é bom. Claro que é bom. Um time como o Corinthians, o Jamel acabou de falar, o Corinthians é bom nos titulares, nos 11. Se ele está no clube, não estou falando da questão financeira, hein? Porque aí... no geral. Assim, não sou eu que vou pagar o salário dele. Eu não sei como é que o Corinthians vai conseguir fazer essa amarração ali com o Memphis, aceitando redução de salário, de mordomia, de regalia, e vai ter a mesma motivação. Não sei. Isso aí eles têm que resolver lá, o Diniz conversando com o Memphis. Agora, pensando no time... Você está respondendo só tecnicamente. É lógico, mas eu quero saber do pacote, o pacote tem que ser o teto do Corinthians hoje, o Yuri Alberto, por exemplo. Você acha que o Memphis está preocupado com o Corinthians? Se o Memphis estivesse preocupado com o Corinthians, já teria voltado. Já teria voltado, entendeu? Então, o Corinthians ele é muito maior que Memphis, Depay. E a gente fica dando muita trela para isso. O Corinthians não precisa de Memphis Depay. Precisou? Agora, se ele quiser voltar, muito que bem. Se ele não quiser, fica lá, na Holanda. Agora, precisa mostrar interesse também. Quanto tempo que foi desclassificado, Jamel? Não, já faz. E outra, o que eu vejo, sim, o Corinthians está esperando. Não tem uma data para ele voltar? Cara, eu tô apurando isso há dias, Jamel. Há dias eu digo, eu vou voltar em setembro. O Corinthians disse que não sabe a data. A comunicação do Corinthians fala, não temos a informação. Pô, chega, né? Aí a informação que vem lá de dentro existe um combinado, Memphis, Departamento de Futebol, mas nós ainda não sabemos qual a data. Gente, desocupa a moita logo. Vai voltar, que dia que volta, tá para renovar, não tá para renovar, tá negociando, porque tá muito... E muita mensagem enigmática, toda hora é o bonequinho. Já você atualiza essas mensagens. Jameli, te devolvo novamente a palavra. No pacote, você acha que não é uma boa? Eu acho que é uma boa ele voltar, mas diga assim, ó, Memphis, ó, a regra é essa. A regra é essa. Você vai ganhar tanto, você não vai ter mais carro não sei o quê, você não vai morar mais num hotel de 6 estrelas. Você quer vir? Dia 10 de julho, ou dia 15 de julho, ou dia... Sei lá, você tem que estar aqui e se apresentar como qualquer outro jogador. Eu acho que é muita regalia para um cara que, se você for ver, faz a diferença? Faz, mas não é o Messi. Não faz essa diferença toda assim. Então eu acho que é bom pro Corinthians. Mas, olha, eu sou Corinthians, tem que ser na minha regra. A minha regra é, você não quer? Vai jogar no México, vai jogar em outro lugar. Claro que ele quer, Jameli. Você nota nas mensagens subliminares que ele posta, bonequinho do Corinthians. Você vai falar dessas mensagens, eu quero que você fale. Mas eu quero que você percebe que ele quer. Tá faltando, na minha visão, a transparência de ambas as partes com o torcedor. Não é comigo. O Silver, que transparência? O Corinthians já mandou. O Corinthians já mandou que pode pagar. O Corinthians já mandou que pode pagar. Ele está estudando. A transparência é assim, ó, ele vai votar dia tal, ele está estudando a nossa proposta. Ele está estudando, ele vai fazer uma contraproposta. Está estudando, já sabe. Então, essa é a transparência que fazendo academia. Como é que é, jogador? Olha o Miller, como é que é? Olha o Memphis Depay fazendo academia. Ninguém ali, Miller. Olha, se ele quisesse renovar o Corinthians, já teria voltado. É isso aí. E outra, como o Jamel disse, o Corinthians diz, olha, a nossa proposta é essa, não vamos aumentar nada. Se você quiser, beleza. Se não quiser, nem precisa voltar mais. Olha lá. Ele tá preocupado com o Corinthians. Tudo bem, mas eu não volto a ele, aí o Yuri Alberto é vendido, aí o Corinthians fica como pra fazer gol? Isso é me engana que eu gosto. Eu tenho 3 ex-atletas. Olha o personal Eu tenho Miller, Jamel e Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, você faz aquelas corridinhas lá no dia a dia, eu acho que é um me engana que eu gosto. Então, mas é outro assunto. Me engana que eu gosto, mas eu tô com 57. O cara tá com 30, meu irmão. Fazendo isso aí, são imagens mais lúdicas, mais artísticas. Jamel, quero os ex-atletas. Olha o olhar focado dele. Me excluiu. Olha o olhar focado. Não, quero os ex-atletas. Isso é me engana que eu gosto, foi hoje. Isso é me engana que eu gosto, Miller, Jamel e Paulo Sérgio. Aquela, sabe, aquela
aquela imagem para o TikTok, rede social, olha, eu tô focado, tô concentrado. Esse ano ele não jogou no Corinthians e nem na Holanda. Ele não jogou nada esse primeiro semestre. E agora tá treinando. Tá treinando? Tem que treinar no Corinthians, já que ele quer voltar. É isso, Galo. O jogador, quando está interessado e quer manter a forma, ele volta para o clube antes. É coisa que nós víamos lá atrás. Jogadores voltavam antes, se preparava, focava. O cara não está interessado. Sabe quem fez isso? O Vitor Roque. O outro atacante é o Paulinho, o Palmeiras, que tem comando, que tem gestão, que tem a coisa organizada e que tem a vontade do jogador. Tá treinando na academia. O cara tá treinando no apartamento, a quadra de tênis lá atrás. Só uma coisa, a Holanda foi eliminada da Copa do Mundo há 13 dias. É isso aí. Os jogadores que estão sendo eliminados da Copa do Mundo estão ganhando férias de 10 dias. Então, assim, já deu 13 dias que a Holanda caiu fora, que o Memphis Depay, que praticamente não jogou na Copa do Mundo, jogou alguns minutos, e ele já está 13 dias longe. Então ele já teria tido tempo de tirar aquelas férias que todo mundo É que o prazo seria, não posso confirmar, tá? É uma das histórias que rola lá dentro, de 14 dias, 2 semanas de Então férias. amanhã dá 14. Seria logo no começo Amanhã dessa dá 14 semana, dias. Mas o Corinthians Mas o não Paulo confirma. Sérgio está coberto de razão, cara. Se combinou 14 dias, o cara com Volta 8, mais. fala assim, eu vou voltar porque eu quero treinar. Aquelas imagens, a gente não sabe se é no condomínio dele, se é num cruzeiro. Na quadra de que ele- tênis. que ele pegou ali a quadra de... Ele tá fazendo um cruzeiro no Caribe, ele fala assim, ó, filma eu aí. Dali ele vai pra piscina. Ele pode estar vai pra tomando uma praia. groselha, Opa. né, uma geladinha ali. Ecovir. O cara tá tomando tomando uma Ecovir Ecovir ali. agora e vou fazer aqui. Vive a imagem, tudo Mas bem, sabe- eu mas- entendo esse negócio da imagem, mas mas, sabe- são duas coisas diferentes. Ele é importante pro Corinthians e tá vivendo muito de mensagens subliminares e imagens ao pôr do sol. Tá enchendo os picuais isso aí. O Memphis, ele tá errado, porque em que sentido? Ele tá usando a dívida que o Corinthians tem com ele para dizer, ó, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco assim. A hora que eu quiser eu volto. Mas ele tá totalmente errado. E o Corinthians está errado. Olha, meu filho, se você não chegar amanhã aqui, na quarta, quinta-feira, não precisa voltar mais não. O Diniz hoje lá em Cascavel, depois do amistoso, falou claro sobre Memphis Depay. Janice vai atualizar se tem proposta de outro clube, hein? Janice, eu quero já na tela para atualizar se o Memphis tem proposta. Vou atualizar e já devolvo para vocês. A informação que deu a Janice de que não há uma definição, o Marcelo Paes hoje no canal X Esportes, não é isso? Ele, antes do jogo, ele foi perguntado, foi dar uma entrevista ao repórter, né? E aí ele falou, o repórter acabou falando, ó, eu não vou perguntar ao Marcelo Paes nada sobre o Memphis, que ele não quer falar. Ele contou que ele tinha combinado com o diretor, e aí o diretor depois falou, não é questão que eu não quero falar, é que eu não tenho absolutamente nada a falar neste momento sobre a renovação do Memphis Depay. Então, essa é uma informação importante. O Corinthians estaca 0, como disse a Janice também, sobre renovar o Memphis Depay. Mas o Corinthians fez uma proposta pro Memphis. Mas ele não tem resposta. Não, mas o Corinthians vai ficar fazendo 10... Mas se ele não tem resposta, quem vai ter? Mas O só um Corinthians detalhe. vai ficar dando 10 propostas pro Memphis? Xará, só um Pelo amor de detalhe. Deus. Ele tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho. Então, em tese... Ele teria que voltar nessa semana. É isso. Por Ele exemplo... teria que voltar Ou durante essa esse semana. mês. É isso. Então ele tem esse mês para resolver, porque ele tem contrato vigente com o Corinthians. Ele tem contrato ainda, acaba 31 de julho. Então não é que ele está sem clube e o Corinthians está ali para ver se ele vai fazer um novo Ele fica contrato. com ou essa não. brincadeirinha enigmática. Coloca aí para ilustrar, pelo amor de Deus. É o negócio do 911, 91, que é o telefone da polícia lá. Ele postou hoje, acho que foi hoje, nas últimas horas. Ontem, olha lá. O que ele quer dizer com isso? Isso aí é o telefone da emergência nos Estados Unidos. E tem uma outra dele, de bonequinho Memphis Depay, em cima da bola, no simbolismo daquela final contra o Palmeiras. Então, é essa transparência que está faltando. É muita mensagenzinha, Ele tá muito brincando, mistériozinho, né? tá brincando com as Ele tá palavras. infantilizado, ele E tá o torcedor infantilizado. não quer saber de brincadeira, pô. Porque ele é importante Esse pro é o time. comportamento de um Claro ídolo? que é. Eu acho que não. E outra, por que vai perguntar isso pro Fernando Diniz, cara? O Fernando Diniz não tem que responder isso. O Fernando responder que o time, quem que vai jogar, qual que é o esquema de jogo, quem que ele pensa utilizar e tal. Essa resposta... Não, mas tem que perguntar pro técnico também, Não, eu Jamel. acho que Pro não, técnico, cara. pro Não é a diretor. função Tem que... dele. Ué, vai O perguntar Fernando pro Diniz, técnico. o Fernando Diniz Ué. não participa de negociação. Mas O às vezes Fernando ele Diniz- passa uma informação que o dirigente não quer passar. Ah, mas então, Faz eu parte acho, do eu repórter acho que é isso muita aí. covardia. Eu pode penso perguntar da de outro seguinte jeito. forma. O profissionalismo, cara, e o que nós mais precisamos no futebol brasileiro é profissionalismo. E isso já começa na CBF. É o que nós mais estamos precisando e futuramente as coisas serem claras. As coisas serem claras, Garrafa. Até porque, se o treinador não sabe com quem ele pode contar para a próxima, para o restante da temporada, isso é muito difícil. Isso é muito ruim, até para o corintiano. E nós vamos ficar aqui debatendo algo que o próprio treinador está falando, Garrafa. Pô, socorro. Antes de irmos para a possibilidade de reforço, se é que o Corinthians vai contratar alguém porque está em transferban, para fecharmos aí o assunto Memphis Depay, Janice de Castro, tem alguma outra proposta
no noticiário, alguma informação que você apurou, que o Memphis tenha recebido e por isso, até agora, não tenha definido a permanência dele no Corinthians ou não, Janice? Garrafa, olha, alguns jornais mexicanos declararam que o Tigres do México teria sondado o Memphis Depay. Isso porque o atacante do clube, o Gignac, que os palmeirenses se lembram dele, né, que foi carrasco do Palmeiras no Mundial de Clubes, o atacante de 40 anos, que defendeu a seleção francesa durante muito tempo, ele não renovou o contrato com o clube mexicano. Então o Tigres estaria interessado no Memphis Depay para ocupar a vaga que era do Gignac. O Garrafa. Segura aí que você volta já, Janice. Ô Jameli, futebol mexicano tem grana. Você acha que de repente o Memphis pode se animar em ir para o futebol mexicano e deixar o Corinthians? Garrafa, tem dinheiro, mas também tem muito interesse também, né? Eu conheço alguém do Tigres, eu falo, ó, dá uma ligada aí. Fala que vocês estão interessados aqui, porque daí eu tenho aqui como negociar melhor com o Corinthians, eu aumento o contrato. Daqui a pouco tem um time do Japão, né? Daí na Alemanha, você tem um amigo teu lá na Alemanha, ó, liga aí e fala que o time da Alemanha quer, e daí fica esse leilão, né? E daí o Corinthians não anda. O problema é que o Corinthians não anda. Sim. O cara vai acabar o contrato daqui 15 dias e o Corinthians não sabe se pode contar com o cara ou se o cara vai embora. Tinha que ser definido antes da Copa do Mundo. E o nosso público, pensa o que sobre Memphis Depay? Deixa eu voltar com a Janice. Janice, o Corinthians está com o Transferban. O presidente está tentando... Não levou na brincadeira, né? Não levou na esportiva, mexeu com o menino. Foi o bastidor, gente. Seguimos. O Corinthians está com o Transferban, o presidente está tentando resolver essa situação, mas o Corinthians tem falado de reforços. O que você tem para nos atualizar mesmo com o Transferban? O Corinthians sonha com reforços? Está atrás de algum jogador, Janice? Pois é, tá assim. Olha, o Corinthians tem interesse no atacante Wesley, de 21 anos. E o Wesley também tem interesse de voltar para o Corinthians, né? O atacante que é filho do Terrão, em 2024 ele foi vendido para o Al Nassr da Arábia Saudita por 110 milhões de reais. Na última temporada foi emprestado para o Real Sociedad. O problema é isso, né? O Corinthians está com um transfer ativo, tem pedido pela FIFA de registrar o jogador por conta da dívida de quase 8 milhões de reais pela contratação do volante José Martínez. Então, qual que é o plano do Corinthians, né? Esperar essa janela de transferências abre agora dia 20 de julho. O Corinthians tem esperança de vender o jogador para derrubar o Transferban e aí sim fechar a contratação do Wesley, viu? O Cruzeiro e o Grêmio também tinham interesse no atacante, mas já recuaram. O Corinthians agora está livre na jogada. E hoje o Fernando Diniz, ele falou na coletiva de imprensa, né, após o amistoso contra o Cascavel, sobre os reforços, os possíveis reforços que o Corinthians, né? Ele falou sobre o Wesley e também falou do interesse do Corinthians pelo volante Arthur. Vamos ouvir o que o Fernando Diniz disse hoje? São dois jogadores que eu gosto. O Arthur acho que é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. Seria um prazer poder contar com ele, mas tudo depende da adequação financeira. A gente tem um cobertor curto nesse sentido. O Wesley é um jogador que tem características que a gente precisa também do elenco, um pouco parecido com o que tinha o Kaique, que lesionou o joelho. E um jogador formado aqui, que é um nome também que eu gosto bastante. Mas também... tem a questão orçamentária e a questão do Transferban para serem resolvidos para ver se isso caminha. É isso, né? O Fernando Diniz ontem chegou a conversar por telefone com o Wesley. O Wesley demonstrou interesse de voltar a vestir a camisa do Corinthians após 2 anos. E se tudo der certo, né, se o Corinthians conseguir derrubar o Transferban, de repente o Wesley pode ser o primeiro reforço do Corinthians para o segundo semestre, Garrafa. Obrigado, Janice. O Wesley, filho do Terrão, é uma boa? Uma boa é. Agora, o garoto de 21 anos saiu há pouco tempo do Brasil. Vai voltar pro Corinthians para ganhar menos? É umas coisas que eu não estou entendendo. O Corinthians vendeu por quanto, hein? Nem sei quanto veio. Existe a reportagem. 110 milhões. 110 milhões. O Corinthians tem quanto para pagar o Aí o jogador Wesley? volta. Tem 110 milhões para pagar no Wesley? E vai receber menos. Alguma coisa não está batendo. Mas é um jogador que eu não sei se o Diniz vai usá-lo como titular. Nós conhecemos o Wesley. É ou não é, Jamel? Eu também acho. Não sei se ele vai usar como titular. Agora, o Arthur é outro patamar, é um outro negócio. Era um jogador que ia encaixar assim muito bem no time, porque encaixa em qualquer time, né? O Wesley encaixa em qualquer time. Agora, o Wesley, me desculpa, eu não sei não. E outra, né? Você pergunta pro Diniz assim, você quer o Wesley? Quero. Você quer o Arthur? Quero. Você quer o Miller? Você quer o Paulo? Você quer o Jamel? Ele quer todo mundo, porque ele quer alguém. Ele quer elenco, né? Qualquer jogador que você falar pra ele fala, eu quero, porque o que eu tenho aqui eu preciso melhorar. Ele precisa de elenco, né? É lógico. O Wesley que estava negociando com o Cruzeiro, inclusive. O Cruzeiro estava tentando e a informação que vem de BH, inclusive, é de que ele
estava para assinar com o Cruzeiro e o Corinthians entrou em contato com ele, ele brecou a negociação com o Cruzeiro vontade própria. por vontade própria. E o Cruzeiro ficou pistola da vida com ele, porque ele estava tudo encaminhado. Né? Eu imagino que seja. Então, as condições da negociação eu não sei. Eu sei que ele estava para ser, inclusive, anunciado pelo Cruzeiro, e ele próprio falou, pera um pouco, porque o Corinthians entrou em contato comigo, e eu quero ver se eu consigo voltar para o Corinthians, que é onde eu gosto. Tá, e agora alguém fala tanto para ele quanto para o Corinthians, espera um pouco todo mundo, porque tem que pagar o transfer ban. Gente, esquece a parte Agora financeira. o transfer ban é pequenininho esse aí, né? Como esquece a parte financeira? Quem vai pagar o menino? Aí ele vai vir pro Corinthians, volta pro Corinthians e não recebe. Se a gente falar de parte financeira, não tem negócio. Eu quero saber se tecnicamente vai. Um jogo de poucas emoções e disputado em um gramado em más condições, Cascavel e Corinthians empataram por 1-1 neste domingo, em Cascavel. Depois de um primeiro tempo sem grandes chances criadas e com as equipes em suas formações titulares, a etapa final teve 2 gols e diversas mudanças promovidas pelos treinadores. O Corinthians abriu o placar com Matheus Pereira, mas Cleiton deixou tudo igual para a equipe paranaense. Cascavel e Corinthians ficaram no empate sem gols nos primeiros 45 minutos do amistoso. A etapa inicial foi marcada por muitas faltas e poucas chances claras de gol. A melhor oportunidade aconteceu aos 41 minutos, quando Caio César aproveitou uma sobra na área e exigiu boa defesa do goleiro do Cascavel. O atacante, inclusive, deixou boa impressão e participou de praticamente todas as principais jogadas ofensivas da equipe de Fernando Diniz no primeiro tempo. O Corinthians promoveu 9 alterações para o segundo tempo. Apenas os zagueiros André Ramalho e Gabriel Paulista foram mantidos após o intervalo, mas também acabaram substituídos ao longo da etapa final. O nível da partida melhorou, embora tenha permanecido abaixo da expectativa do público. Matheus Pereira aproveitou uma sobra na entrada da área e marcou um belo gol para o time paulista. Pouco depois, com falha de Charles na origem da jogada, Cleiton empatou para os mandantes. O Corinthians volta a entrar em campo em 23 de julho, às 19h30, contra o Remo na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem interesse na contratação do atacante Wesley, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e aguarda o fim do transfer ban para avançar na negociação. A diretoria conta com o desejo do jogador de 21 anos de voltar ao clube para superar a concorrência de outros times brasileiros. O Cruzeiro chegou a abrir negociação com Wesley no início da semana, mas as conversas esfriaram. A pedida salarial inicial foi considerada alta, mas dirigentes do Corinthians entendem que a vontade de Wesley de voltar ao clube pode facilitar a transação. Impedido de registrar novos jogadores há mais de 50 dias por causa do transfer ban imposto pela FIFA, o Corinthians aguarda a venda de atletas para levantar recursos e quitar a dívida de 1,5 milhão, 7,7 milhões na cotação atual, com o Philadelphia Union dos Estados Unidos, referente à compra do volante José Martinez em 2024. O clube espera arrecadar pelo menos 25 milhões de euros, cerca de 146,2 milhões, na próxima janela de transferências, que tem início em 20 de julho. Atacante de beirada e formado na base do Corinthians, Wesley tem as características buscadas por Fernando Diniz para reforçar o elenco. O jogador pertence ao Al-Nassr desde 2024, quando foi vendido pelo Corinthians por 20 milhões de dólares fixos, cerca de 110 milhões na cotação da época, além de outros 5 milhões de dólares em bônus por metas alcançadas. Pelo clube saudita, disputou 40 partidas, marcou 5 gols e deu 4 assistências. Na última temporada, foi emprestado ao Real Sociedad da Espanha, onde entrou em campo 5 vezes e não balançou as redes.